Olá, seja muito bem-vindo aos principais destaques internacionais da semana. Nós começamos essa edição falando sobre a morte do líder do grupo russo Wagner. A queda de um avião na Rússia na quarta-feira deixou 10 mortos, entre eles Yevgeny Prigozhin. O jato executivo pertencente a ele caiu no norte de Moscou. No dia seguinte à tragédia, as autoridades do país anunciaram a abertura de uma investigação criminal para estabelecer as causas do acidente. A queda do avião foi confirmada pelo canal estatal russo e também no Telegram do Grupo Wagner. Entre as vítimas, 7 eram passageiros e outros 3 tripulantes da aeronave. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um avião pega fogo e cai na vertical. Os dados de rastreamento não mostram de onde partiu a aeronave fabricada pela Embraer. O chefe do grupo mercenário russo havia divulgado seu primeiro discurso em vídeo desde o motim fracassado na Rússia, trajado de combate, dizendo que o grupo está tornando a África mais livre. Minutos após a queda do avião, o presidente Putin fez uma aparição na cerimônia em homenagem aos 80 anos da Batalha de Kursk e desejou um feriado maravilhoso. O Grupo Wagner é uma organização paramilitar de origem russa e Prigozhin foi um dos principais personagens da invasão russa à Ucrânia à frente do exército privado de mercenários, uma rebelião de curta duração contra o governo russo no início de junho. O bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS, se reuniu nessa semana durante 3 dias em Joanesburgo, na África do Sul. No segundo dia da cúpula do BRICS, os líderes concordaram em expandir o grupo. Na quinta-feira, a presidência da África do Sul anunciou as repúblicas da Argentina, Árabe do Egito, Democrática da Etiópia, Islâmica do Irã, o Reino da Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos como membros plenos do BRICS. A adesão dos novos membros vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2024. A decisão por esses países foi considerada estratégica. Ao todo, cerca de 40 nações solicitaram a adesão ou manifestaram o desejo de aderir ao bloco. O grupo, que foi criado em 2009, representa atualmente quase 1/4 do PIB e 42% da população mundial. O representante russo, Vladimir Putin, participou da cúpula de forma virtual devido a um mandado de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional devido a supostos crimes de guerra na Ucrânia. O BRICS é uma aliança heterogênea de países geograficamente distantes e com economias de crescimento desigual. E falando sobre o conflito no leste europeu, o exército ucraniano voltou a atacar diversos locais na Rússia e nos arredores de Moscou com drones. 3 pessoas morreram. Na capital, um drone foi neutralizado e, ao perder o controle, colidiu com um edifício em construção no distrito financeiro da cidade, de acordo com o Ministério da Defesa. O prefeito Sergei Sobyanin disse que várias janelas de 2 edifícios foram danificadas e que os serviços de emergência inspecionaram o local. A agência de notícias RIA Novosti mencionou uma explosão no distrito financeiro, que fica na zona oeste da capital, a 5 quilômetros do Kremlin. Os sistemas de defesa aérea russos destruíram outros 2 aparelhos não tripulados nos distritos de Mozaisk, a 12 quilômetros do centro, e Khimki, a 20 quilômetros do Kremlin. Nas últimas semanas, o território russo foi atingido quase diariamente por drones, em particular a região de Moscou, mas os ataques não provocaram vítimas ou danos consideráveis. O presidente Volodymyr Zelensky homenageou na quinta-feira o povo livre ucraniano por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia, país em guerra há 19 meses. Ele agradeceu aos soldados, às famílias, professores, médicos, enfermeiros e a todos que ajudam na defesa do país contra a agressão russa. Um feriado de pessoas livres, de pessoas fortes, de pessoas com dignidade. Um feriado de iguais, homens e mulheres ucranianos, todos eles em todo o nosso país. Hoje celebramos o 32º aniversário da nossa independência, a independência da Ucrânia. Este é um valor para cada um de nós e é por isso que estamos lutando. Todos são importantes nesta luta. Em um comunicado, o comandante do exército ucraniano, Valery Zaluzhny, enalteceu a Ucrânia, que ele considerou ter um povo orgulhoso, heróico e corajoso.
As celebrações acontecem em meio a uma grande operação militar no sul e no leste para retomar territórios ocupados pela Rússia, que aproveitou o tempo de preparação da contraofensiva para construir linhas de defesa. E a gente volta a falar sobre as mudanças climáticas. A ONU fez um alerta na quarta-feira que as ondas de calor têm aumentado a sua intensidade e duração, podendo se tornar um fenômeno permanente em certas regiões. A chamada cúpula de calor se caracteriza pela estagnação das massas de ar que esquentam a atmosfera. O fenômeno cobre grande parte do hemisfério norte, provocando incêndios florestais na Grécia, Espanha, Portugal, Canadá e Havaí. As altas temperaturas também se tornaram notícia em pleno inverno sul-americano nas últimas semanas, ao alcançarem 40 graus Celsius. Os especialistas recomendam que a atenção se mantenha no aumento incessante de temperaturas mínimas noturnas, e não nos recordes de calor diurno que ocupam as manchetes. Temperaturas noturnas elevadas e repetidas são especialmente perigosas para a saúde humana, porque o corpo é incapaz de se recuperar do calor que sofre durante o dia. Mínimas noturnas mais elevadas significam que a energia acumulada durante o dia não tem nenhum local para onde se dissipar, aumentando ainda mais as temperaturas do dia seguinte. E como nós acabamos de ver, países da Europa tentam conter o avanço de incêndios florestais provocados por uma forte onda de calor. 18 corpos foram encontrados carbonizados de pessoas que acreditam ser migrantes que cruzaram a fronteira turca em direção ao nordeste da Grécia, onde os incêndios florestais já duram dias. Na vizinha Turquia, as chamas já atingiram 9 vilarejos e mais de 1.000 moradores foram retirados de suas casas. As autoridades pediram aos moradores de vários países que evitem o calor, à medida que a França, Itália, Espanha e outros lugares sofrem com condições quentes, secas e com ventos. No Paquistão, uma operação delicada terminou de forma bem-sucedida na última terça-feira, quando todos os 8 ocupantes, entre eles 6 crianças, foram resgatados de um teleférico a uma altura de 350 metros. A cabine do teleférico havia parado mais cedo a uma altura de 350 metros, com 8 pessoas a bordo, devido a uma falha em um dos cabos. Os resgates com helicópteros do Exército e especialistas em tirolesa se estenderam até a noite. Os menores utilizavam o teleférico para ir à escola, localizada do outro lado do vale, na província de Khyber Pakhtunkhwa. Essas cabines artesanais, que funcionam com cabos ou mesmo com simples cordas, são comuns no Paquistão para conectar aldeias isoladas em áreas montanhosas. 10 pessoas morreram em um acidente parecido em 2017, próximo da capital do país, Islamabad. Uma série de saques a supermercados e lojas na Argentina, supostamente organizados por grupos de bairros populares, deixou quase 200 detidos essa semana. O caso alimentou o debate político em meio a uma disparada inflacionária a 60 dias das eleições gerais de outubro. Grupos supostamente autoconvocados pelas redes sociais forçaram a entrada em supermercados e outros estabelecimentos, roubaram e causaram destruição nas províncias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén e Rio Negro. De acordo com relatórios oficiais divulgados em coletivas de imprensa, foram 150 tentativas de saques e 94 pessoas detidas em bairros da periferia da capital. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu à população que preserve a paz e a tranquilidade social. Peço a todos os argentinos que cuidem muito da paz e da tranquilidade social, que vamos cuidar de resolver os problemas enfrentados pelos argentinos e seus rendimentos. Mas peço-lhes, por favor, que preservem a paz e a tranquilidade social. É muito importante. Pero les pido, por favor, que preservar a paz social, a tranquilidade social é muito importante. A onda de saques alimenta o debate político em meio a uma disparada inflacionária a 60 dias das eleições gerais de outubro. Com uma das inflações mais altas do mundo, mais de 100% em comparação ao mesmo período do ano anterior, a Argentina vê o índice de pobreza chegar a 40%. Da Argentina, nós vamos para Guatemala para falar sobre o novo presidente do país. Bernardo Arévalo prometeu recuperar a confiança no Estado e na democracia.
Com discurso contra a corrupção, o social-democrata Bernardo Arévalo se elegeu o novo presidente da Guatemala. Foram 58% dos votos a favor de Arévalo. Sua rival, a ex-primeira-dama Sandra Torres, não reconheceu a derrota. Guatemala é um país imerso em pobreza, violência e corrupção que espera mudanças. Durante a corrida eleitoral, o Ministério Público tentou impedir o social-democrata da disputa. Ele é visto com apreensão pela elite política e empresarial, que governa o país e é acusada de corrupção. Vamos falar agora sobre economia. O Banco Central da China anunciou a redução na taxa de juros do país como medida alternativa para reverter a crescente desaceleração econômica no período pós-Covid. A economia do país foi abalada recentemente pelas incertezas no mercado de trabalho e por uma economia mundial em desaceleração, o que afeta a demanda por produtos chineses. O Banco Popular da China anunciou a redução da taxa preferencial de empréstimos de um ano, a LPR, de 3,55% para 3,45%. O índice serve como um ponto de referência para os empréstimos corporativos. A LPR há 5 anos, utilizada para estabelecer o preço das hipotecas, permanece em 4,2%. Monitoradas de perto pelos mercados, as duas taxas estão nos menores índices históricos. A medida anunciada, contrária à tendência de aumento das taxas de juros dos bancos centrais ao redor do planeta, tem o objetivo de estimular os bancos comerciais a conceder mais empréstimos com taxas mais acessíveis. A aguardada recuperação pós-Covid, depois da suspensão das restrições de saúde no fim de 2022, perdeu ímpeto nos últimos meses. Os números fracos divulgados nas últimas semanas aumentaram a pressão para que as autoridades apresentem um grande plano de recuperação, mas as pessoas que comandam a política econômica em Pequim continuam relutantes. A desaceleração econômica deixa em risco a meta de crescimento estabelecida pelo governo, de cerca de 5% para 2023. Caso o objetivo não seja alcançado, o país vai registrar uma das menores taxas de crescimento anual em décadas, sem considerar o período de pandemia. E ainda sobre saúde, a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos aprovou a vacina da Pfizer para recém-nascidos contra o vírus respiratório. Segundo a empresa, a imunização universal poderia evitar até 16 mil hospitalizações e mais de 300 mil idas ao médico por ano. Em um teste com mais de 7 mil grávidas e seus bebês, a vacina, chamada Abrysvo, cortou o risco de que os bebês precisassem consultar o médico ou serem internados no hospital. O VSR é uma doença comum e a principal causa de hospitalização de bebês e idosos a cada ano. Normalmente atinge mais duramente durante os meses de inverno e a última temporada foi mais longa do que o normal, sobrecarregando os hospitais infantis. Esta aprovação oferece uma opção para os profissionais de saúde e gestantes protegerem bebês dessa doença potencialmente fatal. Nos primeiros 3 meses após o nascimento, a vacina foi 82% eficaz na prevenção de doenças graves, por VSR, e 57% eficiente em evitar que os bebês precisassem consultar o médico devido a uma infecção. Em 6 meses após o nascimento, a vacina era 69% eficaz na prevenção de doenças graves pelo vírus e 51% eficaz na prevenção de consultas médicas. A Pfizer também está estudando a vacina em crianças de alto risco, de 2 a 18 anos, e adultos de 18 a 60 anos, que correm maior risco de contrair VSR. Um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho apontou as futuras implicações para o uso da tecnologia de inteligência artificial na geração de empregos. O documento examina o efeito em potencial das plataformas de inteligência artificial e sugere que a maioria dos empregos em indústrias está apenas parcialmente exposta à automação. Segundo a agência da ONU, é mais provável que a maioria dos empregos em indústrias seja complementada mais do que substituída pela inteligência artificial generativa. O estudo destaca que os efeitos desta nova tecnologia variam consideravelmente segundo as profissões e as áreas. O trabalho administrativo em escritórios seria a categoria mais exposta, com quase 1/4 das tarefas consideradas muito suscetíveis de serem afetadas e mais da metade com um nível médio de exposição. Ao contrário, em categorias de cargos de direção e técnicos, apenas uma pequena parte dos trabalhos será afetada pela inteligência artificial.
Outro ponto levantado é que as mulheres seriam mais propensas a serem afetadas do que os homens, mais que o dobro no caso dos países de rendas média e alta, devido à subrepresentação delas no trabalho administrativo. O informe ressalta que as repercussões socioeconômicas da inteligência artificial generativa vão depender em grande medida de como se gerencia sua difusão. E antes de encerrar, olha só, a Índia se tornou o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua essa semana e a inspeção na superfície lunar com um robô de exploração já começou. O primeiro-ministro do país, Narendra Modi, que está na África do Sul para a cúpula dos BRICS, celebrou o feito histórico ao vivo na televisão. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial anunciou, sob aplausos dos engenheiros, que a nave Chandrayaan-3 pousou com sucesso na Lua. Este é um grande triunfo para o país mais populoso do mundo e para seu ambicioso programa espacial de baixo custo. Agora que o módulo Vikram pousou na Lua, um veículo espacial movido à energia solar vai explorar a superfície e transmitir dados de volta à Terra durante sua autonomia de 2 semanas. Em 2014, a Índia tornou-se a primeira nação asiática a colocar um satélite na órbita de Marte e planeja lançar uma missão tripulada de 3 dias na órbita da Terra no próximo ano. A Rússia lançou sua primeira missão lunar em quase meio século no início deste mês, mas a sonda Luna 25 caiu ao tentar pousar na Lua. Se tivesse conseguido, o país teria se tornado, com apenas alguns dias de vantagem, a primeira nação a chegar à região polar. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau.